Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor da plataforma Gonçalves Dias de Matemática, aproveitando a oportunidade para convidá-los a participar do nosso canal, se inscrever, o canal do estudante da Rede Estadual de Ensino do Maranhão, muito material, muita aula, inclusive o nosso cursinho, né, que é o cursinho preparatório de revisão do Enem e da UEMA, um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação. Tá? O material dessa aula está aí no link desse vídeo. Galera, agora a gente vai fazer uma aula aqui sobre... Começa a falar de estatística, né? E uma das medidas que a gente vai ver na estatística é a média aritmética simples, tá? Que é um conteúdo que cai bastante aí na prova do Enem, né? Tanto no Enem quanto na UEMA. Então é importante que a gente tenha uma atenção especial a esse conteúdo, né? Saber como é que se calcula uma média, né? Que é chamada de medida de tendência central. Vamos ver primeiro, nesse vídeo, especificamente a média aritmética simples, depois a gente vai disponibilizar vídeos com média aritmética ponderada, beleza? Então vem comigo para a gente responder a primeira questão, que é uma questão do Enem, inclusive da última edição. Um tipo de semente necessita de bastante água nos 2 primeiros meses após o plantio. Um produtor pretende estabelecer o melhor momento para o plantio desse tipo de semente, nos meses de outubro a março. Após consultar a previsão do Índice Mensal de Precipitação de Chuva, IMPC, na região onde ocorrerá o plantio, para o período chuvoso de 2020 a 2021, ele obteve os seguintes dados. Com base nessas previsões, ele precisa escolher 2 meses consecutivos em que a média mensal de precipitação seja a maior possível. No início de qual desses meses o produtor deverá plantar esse tipo de semente? Aí temos as opções, tá? Então vamos entender aqui a questão, né? O agricultor, ele precisa plantar uma semente, né? E essa semente precisa de bastante água, tá? Ele vai plantar, quer plantar no período de outubro a março. Só que ele quer plantar nos 2 meses de maior média de chuva, certo? Então ele quer saber na questão em qual desses meses ele vai começar, inicia a plantação. Ora, turma, vamos lá. A tabela traz, né, os valores da quantidade de chuva desses meses que vão de outubro até março. 80, 250 milímetros, novembro 150. Então aqui nós temos a quantidade de chuva. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que calcular a média 2 a 2. Por exemplo, qual foi a média de outubro e novembro? Chamar essa média aqui. Ora, média você calcula fazendo como? Somando os 2 elementos, 250 mais 150 dividido por 2. Então aqui você vai ter 250 mais 150 dá 400 dividido por 2. Essa é a média aqui de outubro e novembro, 450 por 2 que dá 200. Eu não vou nem dividir, porque todos vão ficar divididos por 2 e eu vejo qual é o maior numerador, tá? Beleza, outubro e novembro a média deu 200, né? Vamos ver agora novembro e dezembro. Essa média aqui. Ou seja, eu vou somar 150 mais 200 dividido por 2. Aí você vai ter 350 sobre 2. A dupla maior para outubro e novembro. Deu uma média maior. E assim eu vou seguindo. A próxima vai ser 200 de dezembro e janeiro, 200 mais 450 dividido por 2. Aí você vai ter 650 dividido por 2. Então encontrei aqui, até agora, os meses de maior média, dezembro e janeiro. Vamos ver se vai mudar. Agora eu vou fazer janeiro, fevereiro. A média aritmética, você soma os elementos e divide pela quantidade deles. Como eu estou pegando de 2 em 2, estou somando os 2 e dividindo por 2.
Então, a próxima vai dar 450 mais 100 sobre 2. Que vai dar 550 sobre 2. Ainda não superou essa média de dezembro e janeiro. E por último, né? Fevereiro e março. 100 mais 200 sobre 2. Ou seja, 300 sobre 2. Então, os meses cuja média de chuva é maior, são os meses de quê? Cuja média deu aqui 325, né? É os meses de janeiro e dezembro e janeiro. Então, se são 2 meses, ele pergunta quanto é que ele vai iniciar. Então, ele tem que iniciar no mês de dezembro. Mês de dezembro é o mês que ele tem que iniciar a plantação. Então, a resposta correta é a letra C de casa. Beleza, galerinha? Questão que a gente tem que ter atenção, né? Mas é uma questão boa, simples de você resolver. Vamos para a próxima. Questão 66. O quadro mostra o número de gols feitos pela equipe A em campeonatos estaduais de futebol no período de 2007 a 2012. Faltando ainda alguns jogos para o término do campeonato estadual de 2013, o número de gols marcados pela equipe B era 52. O técnico dessa equipe fez um levantamento para saber quantos gols sua equipe deveria marcar nos próximos jogos, de modo que ao final do campeonato, o número total de gols marcados pela equipe B ultrapasse a média de gols marcados pela equipe A nos campeonatos de 2007 a 2012. Quantos gols, no mínimo, a equipe B ainda precisaria marcar? Tá? Então, vamos entender a questão. Tá? Aqui, turma, ele bota a média de gols da equipe A em alguns campeonatos de 2007 a 2012, certo? Aí você tem uma equipe B jogando o campeonato de 2013. Jogando o campeonato de 2013, né? E ainda falta, né? Em 2013, essa equipe B, ele fez 152 gols em 2013. Certo? E ainda falta alguns jogos para a equipe B jogar. O que ele quer saber? Quantos gols, no mínimo, a equipe B tem que marcar em 2013 para superar a média da equipe A. Ora, turma, então não me resta outra alternativa a não ser calcular a média de gols da equipe A de 2007 a 2012. Vou pegar esses 6 números, né? Fazer o somatório deles e dividir por 6. Tá? Então vamos calcular aqui a média da equipe A. Você vai fazer o quê? Vamos lá, somar aqui, ó. 64 mais 59 mais 61 mais 45 mais 61 mais 58. Eu vou dividir isso aqui por 6. Certo? Esse somatório, se você fizer em casa com calma, você vai encontrar 348 dividido por 6. E aí você vai encontrar, turma, 58 gols. Essa foi a média de gols da equipe A nesses anos. Ora, qual é a pergunta que a questão faz? Tá? Quantos gols a equipe B tem que fazer, no mínimo, em 2013 para superar a média? Ora, turma, a média não é 58? Para ele superar 58, ele tem que fazer quantos? 6 gols? Não, ele tem que fazer no mínimo 7. Porque se ele fizer aqui mais 7 gols, nessas partidas que faltam, se ele fizer mais 7 gols, aí ele vai ficar com 59 gols e aí ele supera a média da equipe A. Certo? Entendido? Então, quantos gols, no mínimo, a equipe B tem que fazer para que ele possa superar essa média? 7 gols no mínimo.
certo? Então, a resposta correta do nosso exercício é a letra C de casa, certo? Beleza. Muita atenção em questões de média aritmética, cai muito no Enem, não existe uma edição de Enem, pelo menos que não tenha questão de média aritmética. O EMA cai menos, mas cai também, então a gente tem que ter atenção nas duas bancas. Turma, questão 67, uma questão recente aí de 2019, tá? Também uma questão de média aritmética simples. O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. O dono da padaria decidiu que na semana seguinte a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. O dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente foi. Aí você tem as opções, né, para marcar. Ora, vamos entender aqui o enunciado da questão, sempre importante você ler com calma o enunciado, né, que a gente não tem tempo de ler mais de uma vez, mas a gente faz um resumo da história. O que ele fez? Ele fez um levantamento em uma semana da quantidade de pães que ele vendia. Fez uma tabela organizando esses dados, tá? Então, domingo 250, segunda 208, terça 215, quarta 251, então quinta 187, aí ele foi colocando a tabela. O que ele decidiu? Ele decidiu fazer uma produção só, uma produção de um dia desse aí, no qual vai ser o dia escolhido? Vai ser um dia em que essa produção for o mais próximo da média dessa semana, tá? Então, vai escolher um dia desse ali de referência para ficar sempre essa quantidade, e o dia escolhido, né, é o dia da semana em que esse valor da produção desse dia ficar o mais próximo possível da média nesses dias de produção, certo? Então, turma, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que primeiro calcular a média, né? Não tem outra alternativa, tá? Então, você tem aqui 7 valores, você vai somar todos esses valores e dividir pela quantidade deles, e assim que se calcula uma média aritmética simples, né? Assim que seu professor faz com sua média na escola. Soma suas 3 notas, 4 notas, divide por 4, se são 4 notas, divide por 3, se são 3 notas, tá? Então, vamos lá. Calcular essa média aqui. M vai ser igual somatório desses valores, 250 mais 208 mais 215 mais 251 mais 187 mais 187 mais 186. Esse somatório você vai dividir por 6, que é a quantidade, né, de elementos que eu tenho. Desculpa, por 7. Não é por 6, é por 7. São 7 dias, certo? Bom, faça essa conta aí, você vai encontrar aqui 1.484 dividido por 7, certo? Se você fizer essa conta aí, você vai encontrar 212. Então, essa aí é a média da produção dessa padaria. Aí, a gente vai atrás da resposta do exercício. O que a questão quer? Ele quer escolher um dia da semana em que que mais se aproxima dessa média. Então, dentro desses valores aqui, quem está mais próximo de 212? É 250, é 208? Então, você percebe que o mais próximo que está é o 215, ó. E está a 3 algarismos, né? 3 valores a mais. Então, o mais próximo de 212 é 215. Ou seja, então, qual o dia da semana que ele vai tomar como referência? A terça-feira. Então, a nossa resposta correta aí é a letra C de casa. Beleza? Então, mais uma questão aí de média aritmética simples. Tem muitas questões dessas nas provas do Enem. Vamos para a próxima.
O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80 metros. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual a média de altura em metros do novo jogador? Então, a gente vai aproveitar para a gente alertar em determinadas situações, né? Porque às vezes a questão pode induzir a gente ao erro, né? Então vamos lá, vamos observar quais são os dados da questão. Total, você tem 20 pessoas e a média de altura é 1,80. Como é que esse 1,80 é obtido? Pegando a altura dos 20, a somatória da altura dos 20, e dividido por 20, certo? E aí você vai ter 1,80, certo? Beleza. Esse aqui é um valor médio. Um jogador desse foi substituído por outro. E esse jogador, ele tem 20 centímetros a menos, mais baixo. E ele quer saber, com isso, por quanto essa média vai ficar após essa substituição. Ó, perceba que uma das opções, você tem lá, é 1,80, né? Se você tirar 0,20, isso aqui vai ser igual a 1,60. Certo? Então a resposta seria a letra A. Então desconfie dessas coisas que estão muito na cara. O que está o erro? O erro, turma, é que esse 1,80 é um valor médio. Ele é um valor obtido pelo somatório de todas as alturas dividido por 20. Então você não pode pegar e tirar esse 0,20 que é de um jogador e subtrair da média. Não é assim que funciona. O que você pode fazer? Então não é 1,60, isso aqui está errado. Tá? Observe que está na letra A 1,60, mas não é assim. O que você vai fazer? Você vai pegar esse 0,20 e vai distribuir esse 0,20 entre os 20. Vamos saber como foi essa diminuição média. Quando diminuiu na média. Na média, você pega a diminuição e divide pelos 20. Para você pegar esse valor e subtrair pela média. Você está subtraindo média com média. Não o valor referente a uma só pessoa. Então, esse 0,20 aqui, você vai distribuir entre esses 20 para você descobrir quanto diminuiu na média. Aí você faz a subtração com 1,80. Tá? Então, essa conta você pode fazer como? Nessa divisão, você empurra essa vírgula 2 casas, né? Então, aqui fica 20. Embaixo, você tem que correr também essas casas, mas não tem como correr, porque é o número inteiro. Você acrescenta aqui 2 zeros. Né? Então, fica 20 dividido por 2.000. Cortando aqui um zero com zero, né? Vai ficar 2 sobre 200. Você pode simplificar aqui por 2, né? Fica 1 sobre 100. Certo? E 1 sobre 100, turma, é 0,01 metro. Então, essa aqui que foi a diminuição média. Diminuiu 0,01 na média. Certo? Aí sim você vai pegar esse 1,80 e subtrair de 0,01, 1 centésimo. Certo? E aí você vai obter um valor igual a 1,79. Então a média passou a ser 1,79. Tá? Então tomem cuidado, né, com esse tipo de situação, né? Nunca pegue um número que representa uma média e faça qualquer tipo de conta com um número que representa um valor de um valor só, certo? Então, distribuir esse 0,20 na média, descobrir quanto foi a diminuição média e aí subtrair do 1,80, beleza? Deu 1,79, que é a nossa resposta correta, a letra C de casar. Beleza, galerinha? Então, até a próxima.